Ontem possivelmente será um dia histórico para o Brasil por causa dos avanços das investigações da Polícia Federal relacionadas aos atos golpistas no Brasil em 8 de janeiro de 2023. Ontem muita gente foi detida pela polícia, incluindo o Felipe G. Martins, que eu falei ontem aqui no canal, e ao mesmo tempo revelações foram feitas aí, incluindo provas contundentes de que havia um planejamento de um golpe de Estado, de que o Bolsonaro estava ciente disso e inclusive articulando ali junto com militares e com ministros do governo dele para isso, né? Para tentar sabotar o resultado eleitoral e para tentar evitar que o Lula chegasse ao poder. E aí eu quero assistir com vocês aqui 2 vídeos que tem a ver com isso, para a gente entender a dimensão do problema, né, a gravidade do problema. Só lembrando que, antes de entrarmos nesses vídeos, que havia gente no YouTube, né, comentaristas políticos, até um professor aí de filosofia, que dizia que não havia essa ameaça de golpe de Estado no Brasil, que o Bolsonaro não era golpista, que ele era um anarcocapitalista, que ele só falava, mas ele não tinha intenção nenhuma real de fazer golpe, e criticando quem advertia sobre esse risco, tanto que o discurso oficial do Bolsonaro desde sempre, desde 98 pelo menos, já era no sentido de golpe de Estado, no sentido de ruptura democrática. Então, vamos ouvir aqui 2 vídeos, o primeiro deles, que é uma prova que foi divulgada pela Bela Megali na Globo News, que é uma parte de uma reunião que foi gravada em julho de 2022, ou seja, antes das eleições, quando Bolsonaro estava ali com seu entorno, né, com seus cupinchas, falando sobre esse tema. Vamos ouvir juntos aqui e depois comentar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo o povo ali fora, tem algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que... Quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Armadas aqui, é botar algo escrito, tá? Pedir ao OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer que até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir, tá? A ilusão das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingidas. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí vocês esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas? Vocês sabem o que está acontecendo. Achando que esses caras estão de brincadeira. Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é o bem maior que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, a porra da liberdade. Mais claro, impossível. Vamos ter que reagir. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada. Ele está comigo, uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dentro do Brasil, cagada no bem, deixa bem claro. Como é que eu ganho uma eleição? Fudido como eu, deputado Baixo Belo, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado. Uma porra no deputado.
Esse vídeo aqui revela algumas coisas importantes aqui, né? A primeira delas é que eles sabiam, eles tinham consciência de que o PT ganharia. Eles sabiam disso porque tudo levava nesse sentido, havia uma grande movimentação de forças que pretendiam defender, né, o Estado democrático no Brasil, e, portanto, havia essa reação e ficava evidente cada vez mais que o Bolsonaro perderia a eleição. Outra coisa importante é que eles estavam dispostos a recusar o resultado eleitoral, como já era pronunciado ao longo também dos meses, né? Já havia recusa em aceitar a urna eletrônica, já havia uma contestação do resultado antes da eleição. Então, assim, isso me parecia claro também, e para todos nós que acompanhávamos o processo aqui, que eles não aceitariam o resultado. E outra coisa interessante é ele mencionando como ele estar na presidência foi uma cagada, que de fato foi uma cagada enorme, né, monstruosa dos brasileiros, mas ele diz no sentido de que foi uma aberração. Como é que uma pessoa como ele, né, um fudido, como ele diz ali, sabe, esse cara ridículo, escrotizado no Congresso, porque de fato era um sujeito escroto, mas como é que essa abominação, essa aberração chega à presidência? E aí a gente fala aqui de vários processos que se deram ao longo dos últimos anos que levam a essa insatisfação popular a um retorno de um discurso reacionário e que vai fortalecendo figuras bizarras como o Bolsonaro no Brasil ou o Trump nos Estados Unidos. Então isso é de fato uma aberração, né? O Bolsonaro foi uma aberração e esperamos que isso não aconteça tão cedo de novo no Brasil. De qualquer maneira, esse vídeo aqui é uma das muitas provas que a Polícia Federal tem agora contra Bolsonaro e seu entorno, no sentido de demonstrar como havia um planejamento concreto, real e iminente de golpe de Estado no Brasil e que houve a tentativa em 8 de janeiro de iniciar, de deflagrar esse processo revolucionário, entre aspas, né, de ruptura democrática para recusar o resultado eleitoral. Então, primeira coisa, é uma prova que é importante, embora o discurso do Bolsonaro sempre tenha sido explícito, né? Não precisávamos desse vídeo aqui para saber que o Bolsonaro sempre encabeçou um movimento de recusa de instituições democráticas, de confronto às instituições, de confronto ao processo eleitoral, de confronto à democracia. Ele era alguém que dizia, durante a campanha eleitoral, que a referência dele, pelo menos na primeira campanha eleitoral, né, que a referência dele era a ditadura militar no Brasil. Então, assim, não sei de onde surge a dúvida de que ele não estivesse à frente disso. Aí o segundo vídeo que quero ouvir com vocês foi uma fala de ontem do general Hamilton Mourão, que era vice-presidente do Bolsonaro, né? Foi vice-presidente do Bolsonaro, e ele no Senado, ele é senador agora, ele no Senado defendendo que as Forças Armadas se recusem a aceitar essas prisões agora de militares da ativa, né? Vamos ouvir juntos aqui e depois entender também. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra, que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem, que massacra a nossa população
está livre nas ruas. Para você ver que, né, embora o general Mourão, o senador Mourão agora, fale que as pessoas devam se manifestar publicamente, né, contra essas prisões supostamente arbitrárias de militares e devam fazer isso pacificamente, ele, no final das contas, ali acaba dizendo que essa situação no Brasil pode levar à violência, né? Então, de certo modo, ele já está também jogando, fazendo lá um apito para cachorro, né, um dog whistle, para os apoiadores mais fanáticos do Bolsonaro, que ainda devem existir, para que perpetrem atos violentos. Aqui é importante perceber, né, o discurso populista dessas pessoas, porque ainda também é muito utilizado e fazia tempo que eu não entrava em contato com esse tipo de discurso, porque eu não acompanhava mais os canais bolsonaristas, faz tempo que eu não chafurdo nesse lixão, mas eu assisti agora há pouco a uma entrevista que o Paulo Figueiredo Filho deu para um podcast. É curioso perceber como esse discurso ele é reembalado e ele ainda é utilizado, né? Na visão deles, o Bolsonaro e os militares são vítimas agora dessa oligarquia, desse sistema esquerdista que visa destruir a verdadeira liberdade. Então é o grau de delírio dessas pessoas, né? O universo paralelo, o Brasil paralelo no qual elas vivem e que transforma, que inverte a ordem das coisas completamente, né? Esse discurso populista que essencialmente se trata de uma criação de um antagonismo, como se houvesse uma disputa entre o povo e certas elites, ele não é exclusivo da extrema-direita, é um discurso que perpassa diferentes grupos, inclusive de esquerda, né? A esquerda radical trabalha com o populismo também, nesse sentido de que nós representamos trabalhadores versus os capitalistas, os burgueses, mas o que você tem aqui é tentar vender essa ideia de que o Brasil não é uma democracia mais, que está tomada pelos oligarcas, ou tomada pelos comunistas, ou tomada, sei lá, por grupos corruptos que querem destruir os patriotas de verdade. E aí o Paulo Figueiredo, nessa entrevista, ele fala ali que realmente já se espera que o Bolsonaro seja preso. E aí joga essa ideia de que o Brasil já não é mais uma democracia e menciona a fala de um humorista e que tem um talk show lá nos Estados Unidos, que é o Bill Maher, uma fala dele quando ele compara, o Bill Maher, né, compara a reação das instituições no Brasil diante do ato golpista do Bolsonaro em relação às instituições norte-americanas quando houve a invasão do Capitólio. E aí o Bill Maher, ele diz ali, e me pareceu bastante idealizado naquele momento, mas ele diz ali que o Brasil estava dando uma aula para os Estados Unidos de como lidar com esse tipo de espírito golpista. Naquele momento, como eu falei, me pareceu piada porque até aquele momento não havia tido grandes avanços em relação aos golpistas brasileiros, né? Agora houve, né? Ontem houve um avanço tremendo. A gente não sabe ainda o que vai levar a isso, né? Se vai ter punição, se vai ter, sabe, penas severas para essas pessoas, se vai chegar no Bolsonaro, que é o que a gente espera, mas realmente ontem foi um avanço tremendo e aí sim manda sinais bastante robustos de como enfrentar esse espírito golpista. A gente esperaria que fosse mais rápido o processo, a gente esperaria que houvesse uma resposta mais imediata em relação a quem praticou esses crimes, ou quem insuflou esses crimes, ou quem financiou esses crimes. Há muita gente presa por causa disso, lá por causa do 8 de janeiro. Mas, realmente, nesse momento, a gente percebe que o Brasil está dando sim uma aula para os Estados Unidos de como lidar com essa questão de ruptura democrática, como lidar com esse espírito golpista e com a tentativa de um golpe de Estado, porque o Trump ainda está lá solto. Pouca gente foi presa, tirando os invasores do Capitólio, mas pouca gente da cúpula trumpista acabou na cadeia. É possível, inclusive, que o Trump se reeleja, né? A gente falou sobre isso aqui ontem. E esse momento, ele gerou muitas reflexões, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Após a vitória do Trump, por exemplo, muita gente, muitos intelectuais, muitos pesquisadores pensaram a situação e lançaram um livro sobre isso. Tem alguns aqui em casa. Por exemplo, tem esse aqui sobre a tirania, do Timothy Snyder, que é um historiador. Tem esse aqui, Como a Democracia Chega ao Fim, do David Runciman, que eu acho que também é um historiador, cientista político, não sei. Tem esse aqui da Madeleine Albright, que foi do governo do Bill Clinton, se não me engano, Fascismo, um Aviso. E tem um outro também que foi muito famoso no Brasil, que é Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt. Todos esses autores, e muitos outros, né, só tem alguns aqui, mas tem muitos outros livros sobre esse tópico, todos esses autores estavam tentando entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que levou à chegada do Trump ao poder, o que alimentava esse discurso que era, em grande parte, antidemocrático também, né? Ou de um tipo de democracia que não representa a democracia como a gente entende hoje, uma democracia constitucional, representativa. Então, assim, como entender esse momento? E, em grande parte, o que muitos desses autores falam aqui é sobre a importância das instituições de
atuarem para resistir a isso de pessoas que estão em posição de poder, políticos, forças de segurança, de como essas pessoas são centrais para evitar o golpe de Estado, para evitar uma ditadura, para evitar uma ruptura democrática. E aqui pouco importa se você acha que a democracia no Brasil ou nos Estados Unidos é uma democracia de fato ou não, se é uma ditadura burguesa, porque aqui a gente fala de conceitos que são convencionais, são conceitos estabelecidos com o tempo e que a gente adota para compreender certos fenômenos. Muita gente entende que a democracia ateniense na Grécia Antiga não era uma democracia de fato porque não havia, participação popular massiva. Os próprios sujeitos que cunharam o termo democracia não sabiam, de acordo com certas figuras hoje, o que era democracia. De qualquer modo, a gente trabalha com uma convenção aqui que é adotada para compreender esse fenômeno. Você concordando ou não com essa definição. Então, havia essa percepção de que muitas democracias pelo mundo estavam sob ameaça de partidos, de figuras populistas de extrema-direita que tinham uma visão antidemocrática, que era o caso do Bolsonaro. Então, assim, essa chegada ao poder reflete, de fato, essa insatisfação das pessoas com aquilo que parecia para elas ou de uma corrupção tremenda, ou que não era funcional, ou que não melhorava suas vidas. E aí elas vão buscar saídas autoritárias, saídas extremas, um homem forte que supostamente seria capaz de mudar aquilo ali. E o que muitos autores alertavam é justamente a importância das instituições para combater isso. O que o comediante Bill Maher falou era justamente sobre isso, sobre como no Brasil, após o 8 de janeiro, as instituições se unificaram em torno do Lula, em torno do PT, para tentar proteger as instituições, de modo que muitos partidos, muitos congressistas, mesmo opositores ao governo PT, saíram juntos, de braços dados, para demonstrar: estamos aqui unidos contra o espírito golpista do Bolsonaro. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, porque lá a configuração é diferente, Você tem lá o bipartidarismo democratas versus republicanos, e os republicanos, eles fecharam ali uma muralha em torno do Trump, e ainda assim, mesmo após a invasão do Capitólio, ainda assim apoiam alguém autoritário como o Trump. Então, o que acontece é que no Brasil a classe política acabou sendo fundamental para proteger as instituições e evitar que o Bolsonaro ganhasse nessa disputa de forças, O que falta agora, na minha compreensão, é que os militares se manifestem, porque as Forças Armadas, elas têm uma reputação, surpreendentemente, muito grande na população brasileira. E quando você vê aí a cúpula, muitos generais, muitos, militares de alta patente, envolvidos com o Bolsonaro e envolvidos com esse projeto golpista, falta aí um posicionamento claro das Forças Armadas de que eles não compactuam com isso, embora houvessem compactuado. Acho que a questão é essa, O silêncio das Forças Armadas, o silêncio de oficiais importantes que sabiam desses planos golpistas e não atuaram para evitar, isso demonstra que as Forças Armadas, de certo modo, são coniventes com isso. Mas falta agora uma manifestação clara das Forças Armadas dizendo: olha, a gente não compactou com isso, esses militares aqui que estavam planejando um golpe de Estado serão desligados, serão punidos. É importante que haja uma manifestação clara das Forças Armadas de que não há mais ameaça ou que não se pretende mais retornar a um período de arbitrariedade como aconteceu nos anos 60 no Brasil. Isso assusta porque o Brasil passou por um período autoritário recente, Recente. Muitos de nós aqui éramos criança quando ainda havia ditadura no Brasil. Então, isso é assustador. Isso é assustador, coisa que os americanos não sabem. Os americanos não têm, na história recente deles, nenhum momento que remeta a um processo autoritário, antidemocrático, ditatorial. Então não há esse exemplo histórico que precisa ser reforçado diariamente. O ponto central aqui é que a gente defenda a ideia de que ditadura nunca mais. A gente não quer uma ditadura bolsonarista, a gente não quer uma ditadura de esquerda, de direita, a gente não quer uma ditadura. A gente quer a possibilidade de troca de poder, de escolher os representantes, de uma diluição do poder de um indivíduo, de modo que haja certos controles e que essas pessoas possam ser punidas quando cometem crimes. Eu realmente torço para que Paulo Figueiredo Filho esteja correto e que Bolsonaro seja preso em breve. Então a gente está esperando isso agora. Quem sabe nas próximas semanas a gente veja uma resposta nesse sentido. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essas falas, Tanto a fala do Bolsonaro ali tramando o golpe de Estado, ele dizendo que ele era uma cagada no assento presidencial. Como é que você entende isso? E também sobre a fala do senador Mourão, ex-vice-presidente, de certo modo ameaçando, conclamando ali a população que não se sujeitem a essas decisões e que pode haver violência. Como é que isso desperta também alertas, E o que a gente pode esperar para as próximas semanas? Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!